As exportações de carne bovina bateram recorde em setembro. Foram vendidas para outros países mais de 286 mil toneladas. O embarque de 286.750 toneladas de carne bovina para fora do país em setembro gerou um faturamento de $1,258 bilhão, o terceiro maior da história. O volume representa um aumento de 7,12% em relação ao recorde anterior, registrado em julho deste ano. Se comparado a agosto, o crescimento foi de 15,6%. Entre janeiro e setembro, foram exportadas mais de 2 milhões de toneladas de carne bovina, com um rendimento de $9 bilhões. Na comparação com os primeiros 9 meses do ano passado, houve um aumento de 28,3% no volume exportado e 20% no faturamento. A China comprou 10% a mais de carne bovina este ano. O país representa 44,5% das exportações. Os Estados Unidos aumentaram 58% no volume de importações e 48,7% na receita. Outro destaque importante foi o mercado dos Emirados Árabes Unidos. Os embarques para o país cresceram 162% no acumulado de 2023 e 2024. O faturamento mais que dobrou, com uma alta de 168%. Atualmente, o Brasil exporta carne bovina para mais de 150 mercados pelo mundo. E o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura diz que novas oportunidades estão sendo criadas. A gente vem trabalhando cada vez mais para que a gente possa acessar novos mercados. É o caso de mercados de altíssimo valor agregado, como, por exemplo, o mercado do Japão. Eu, inclusive, estou indo ao Japão no próximo mês e entre os temas de negociação, esse tema naturalmente estará na pauta negociadora. Por outro lado, nós estamos também tentando avançar nas negociações com a Coreia do Sul, com a Turquia e, inclusive, ampliar, naquilo que for possível, o protocolo com a China para que a gente possa exportar miúdos bovinos para a China, e não só miúdos bovinos, mas também miúdos suínos, para que a gente possa acessar esse que é um mercado de alto valor agregado. O chinês dá muito valor, é uma iguaria lá na China os miúdos, então a gente está querendo também, de alguma forma, acessar esse mercado chinês de miúdos. Ainda sobre esse assunto, o recorde de exportação de carne bovina, vamos conversar agora com o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, Antônio Jorge Camardelli. Muito bom dia, Antônio. Seja muito bem-vindo ao Agro Record. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando, esses dados maravilhosos que vem acontecendo mês a mês aí com os ouvintes do programa. Eu queria saber quais os principais fatores que contribuíram para esse aumento nas exportações da carne bovina. Na verdade, é uma sinergia, né? A gente pode comentar que isso faz parte, tem início, né? Essa competitividade, fora todos os detalhes de produção, capacidade de exportar, de cumprir contratos, ou seja, todos os itens dentro desse checklist, né? A gente tem que considerar que o controle e os poucos estragos por conta, né, da política do governo e privada também, em relação ao pós-pandemia, fez com que o Brasil mantivesse, né, a condição e a capacidade de oferta. Então, num primeiro momento, até alguns players internacionais que são grandes exportadores tiveram a necessidade de trabalhar com importações complementares, né? Uhum. E o Brasil, nesse quesito, hoje é o grande player internacional e talvez, se a gente falar em volume, é o único player hoje capaz de recompor qualquer tipo de mercado, qualquer tipo de volume, qualquer tipo de item, seja técnico ou proteico, em relação à demanda internacional. Então, eu posso dizer que a previsão para os próximos meses é ainda mais otimista. Exato, a gente mais otimista, não sei se dá para dizer, mas otimista assim que é um grande encômio, né, no caso, um grande elogio para o trabalho conjunto de todo mundo. É bom esclarecer também, né, a relação que existe entre a quantidade de produção do que é exportado e fica em mercado interno. Então, a gente continua dizendo que o Brasil, o maior exportador de carne do mundo e que pode vir a ser temporariamente o primeiro produtor de carne do mundo por conta dos impasses em relação aos Estados Unidos, né? Nós até hoje nunca exportamos mais do que 30% da produção brasileira, ou seja, 70%
continua ficando no mercado interno, que dá uma garantia de todos os vieses, né, e qualquer que seja a interpretação em relação ao sucesso e ao resultado obtido. Legal. E a associação, ela tem algum plano estratégico para expandir ainda mais essas exportações a partir de 2025? Claro, a gente continua em 2004, né? Em 2024, a gente tem hoje, talvez, um dos melhores momentos de sinergia em relação aos atuantes dentro desse cenário, né? A gente fala aí do Apex, que é o Programa de Exportação do Brasil, né? Que é incomparavelmente a qualquer outro tipo de projeto, uma taxa de sucesso, uma presença internacional e que nos dá todo esse suporte e nos ajuda também no estudo de vários detalhes para que a gente possa estar sempre em cima, né, de uma melhoria, digamos assim, né? Por outro lado, também o Ministério da Agricultura, Itamaraty, ou seja, todos os órgãos, toda a parte do governo, hoje ela tem um conhecimento quase que total, né, inclusive da parte sanitária, de todo o ciclo, de todos os impasses, e isso indubitavelmente tem colaborado pela facilidade de trânsito de qualquer processo. Então, sendo mais específico na tua pergunta, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. No entanto, ainda a gente não exporta em números redondos, 30% do mercado mundial consumidor, que é onde ainda estão os melhores preços do mundo, né? Que é Coreia do Sul, Japão, Turquia e Vietnã, né? Para esses países, a gente tem um projeto dentro da BIEC, consolidado pela programação da Apex e com o aval também da Agricultura e do Ministério de Relações Exteriores, né? Aonde a gente soma todos os esforços e os privados, através da sua parte mais comercial, vai repassando para os órgãos de governo que vão tirando do caminho aquelas barreiras, né, comerciais travestidas de técnicas, muitas vezes, para que a gente possa alcançar esse objetivo. Só dando como exemplo, o Japão é um mercado de 700 mil toneladas e um preço médio de $7, e ele é praticamente exclusivo, porque Estados Unidos e Austrália contemplam 88% dessas exportações. E a gente quer uma pequena fatia para apresentar as condições, a qualidade, o nosso boi verde, né? A nossa perenidade de oferta, preço competitivo, e isso certamente tem feito, quando a gente iniciou esse processo novo e essa garimpagem nesses países, a gente tem oferecido, né, em alguns casos, 2 vezes mais o quantitativo pela mesma quantidade financeira que é gasto com outros países. Então, a gente tem, a curto e médio prazo, uma boa expectativa em pelo menos 2 desses mercados. A indústria não vive sem a matéria-prima, então, essa situação, digamos, de tranquilidade comercial, ela tem uma importância muito grande pelo estímulo ao produtor, e agora a gente vive um momento, né, de um boi com preço bastante atraente, etc., mas tudo isso é formado por esse rol de entidades, por esse rol de ministérios do governo e pela política comercial como um todo. O Brasil é um país já declarado como livre de aftosa sem vacinação. Essa homologação, indubitavelmente, vem em maio, durante a reunião anual da OMSA, é o reconhecimento por todos os países que fazem parte da Organização Mundial de Saúde Animal, né? E também no aspecto, né, o Brasil é risco 1, ou seja, é o melhor, é o top, né, em relação aos controles reconhecidos pela ONS em relação à BSE, né, a vaca louca, como se diz na gíria clássica, né? Então, a gente tem tudo para dar continuidade nesse processo, feito por várias mãos, mas que está aí demonstrado em números, mês a mês, né, a eficiência desse processo conjunto. Tá certo, presidente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, estamos aqui às ordens e rumo ao recorde. Um grande último apelo aí, se for, gostaria que os teus ouvintes, né, acessassem o site da BIEC e lá eles poderão ver automaticamente, né, online, uma coisa que a gente chama de exportômetro. E ali, junto com a Cacex, a gente tem um sistema que dá volume e receita minuto a minuto, e a gente pode acompanhar o sucesso do setor aí,
pela batuta do ministro Fávaro no Ministério da Agricultura, né? E também pela batuta do presidente Jorge Viana, que é o nosso grande parceiro, que é o nosso presidente da Apex. Um abraço para todos, muito obrigado. A gente que agradece e que venham mais exportações, que a gente exporte cada vez mais. Muito obrigada.